Os ventos não sopram a favor de Angola, ou se quiserem do MPLA, ou ainda se preferirem de João Lourenço. Depois de ter tentado buscar fortalecer as relações com o Ocidente, especialmente com os Estados Unidos, fantasiado na diversificação dos laços internacionais e na atração de investimentos e apoio económico, cujo objetivo sorripiou dos cofres públicos milhares e milhares de dólares, depois de ter azedado a relação com os parceiros mais antigos e que, apesar dos pesares, sempre lhe estenderam a mão, depois de quase ter saído do quase a vinda de um presidente norte-americano que levou à movimentação de céus e terras para que Angola ficasse minimamente apresentável, que quis o raio do destino que os democratas fossem varridos e com eles, talvez, a esperança da concretização dessa aproximação. Não é novidade para ninguém a ideologia isolacionista de Donald Trump e o que, no geral, ele pensa sobre a África, onde no seu primeiro mandato os interesses basearam-se apenas na contenção da influência chinesa e russa. Sendo certo que a ideologia nenhuma deve comprometer qualquer interesse nacional, será igualmente certo que Angola constará da lista de prioridades da administração Trump. Aguardemos. Aqui mais de perto, do Índico, também não nos chegam boas novas. O irmão de pai e mãe do MPLA está a chichilar com o povo que desde o dia das eleições recusa-se a aceitar os resultados e por meio de protestos decidiu meter um basta na situação. As manifestações, tal como a bela moda angolana, afinal não é à toa que os dois países são considerados siameses, estão a ser vistas como atos de vandalismo e já provocaram várias mortes. Há praticamente um mês, o povo moçambicano reivindica a vitória de Venâncio Mondlane e avisa que não vai aceitar que a Frelimo continue a fazer e a desfazer com o país. Ainda assim, João Lourenço apressou-se a entrar numa fila vazia de presidentes que felicitaram Daniel Chapo. Segundo a mensagem levada a Moçambique, o MPLA vai apoiar o seu siamês no que for preciso. Nós viemos fundamentalmente para entregar uma mensagem que o senhor Presidente da República, o Presidente do MPLA, sim, sua Vossa Excelência, e eu venho trazer a solidariedade manifestada pelo MPLA, que está do lado da Frelimo, muito obrigado, está pronta a apoiar a Frelimo naquilo que for necessário. É a mensagem do MPLA. Diante de todo este cenário, a ser um livro, basear-nos-íamos no já escrito por Emílio Fernando com uma pequena adaptação e ficaria João Lourenço do lado errado da história. Enquanto isso, o novo ministro do Interior recebeu ordens expressas para colocar um travão no contrabando aos combustíveis, ao que Manuel Homem anuiu, avisando que não vai sobrar pedra sobre pedra. E PAN, de repente começaram a aparecer estaleiros por todos os lados, estaleiros clandestinos, e a ser apresentados os prevaricadores. Peixe miúdo, claro. O graúdo continua sem rosto, nome ou endereço. Perante este desafio, J.Lo aconselhou o homem do interior a não tremer diante da farda, porque ela não faz mal a ninguém. Claro que não. Quem faz é quem a usa, mas isso são contas para outro rosário. Enquanto o Manuel Homem dá o show, o afastamento do ministro Reboçados e Chocolates continua a doer a muitos, tanto que já lhe foi feita até uma canção. Eugênio César Laborinho, pai da nossa união, amigo leal, força e coração, nos guia sempre no caminho certo. Exemplo de líder tão puro e concreto. Eugênio César Laborinho, estamos contigo, pai e amigo, fiel amigo. Deus te abençoa, sempre a te guiar. Te amamos tanto, és nosso pilar. Com teus sobrinhos, filhos a sorrir, tua presença faz nosso mundo fluir. És inspiração, nossa luz, nossa paz. A música dedicada a Eugênio Laborinho, muito amor envolvido. Ainda nestes dias que andaram, o antigo secretário-geral do MPLA endossou a campanha iniciada pelo seu presidente, segundo a qual os atos de vandalismo que acontecem no país são patrocinados pela oposição. Roberto de Almeida admitiu que os angolanos vivem muitas limitações e dificuldades, o que terá criado uma descrença no governo.
Mas, como é preciso dividir o mal pelas aldeias, o antigo presidente da Assembleia Nacional preferiu repartir as culpas com a oposição. Mas, afinal, essa descrença foi motivada por quem? Vamos saber com Evaristo Mulaza. O resumo semanal da atualidade passa por aqui. A política, a economia, as polémicas, o rumo do país, as decisões em análise, todas as sextas-feiras, no final da tarde, com o diretor do jornal Valor Económico, Evaristo Mulaza. Rádio Essencial, uma opinião com valor. Boa tarde, Evaristo Mulaza. Começamos mesmo com esta. Roberto de Almeida admite que os angolanos passam por muitas limitações e dificuldades, o que cria a descrença na capacidade do Executivo reverter a situação. Perante o que se vive, perante o que os angolanos vivem, acreditas que, de facto, o Executivo havia como pensar de outra forma? O Executivo tem mostrado que tem capacidade para reverter a situação? Boa tarde, Sali, boa tarde aos ouvintes da Essencial. Eu quero, antes de mais, manifestar aqui uma nota de pesar pela morte do jornalista Silva Júnior, naturalmente juntar-me a todos os outros que já se manifestaram nesse sentido. Portanto, é mais uma referência da classe que infelizmente se vai embora. Este mês, ou este ano, 2024, realmente está a ser muito penoso para a classe jornalística. Sabemos as pessoas que fomos perdendo ao longo dos últimos meses, e desta vez foi Silva Júnior. Neste sentido, também queria aqui manifestar as minhas notas de pesar, naturalmente, à classe, aos amigos e à família em particular. Relativamente à questão que tu colocas sobre as declarações de Roberto de Almeida. Bem, nós temos um problema que, como nós sabemos que não é novo, no caso do Impalá, em que existe uma dificuldade muito grande do tal exercício da autocrítica feito, pelo menos, no espaço público. Nós conhecemos algumas vozes que já o fizeram, porque assim o são. Há pessoas como, por exemplo, o atual Ministro da Juventude e dos Desportos, que já ouvimos muitas vezes a fazer autocrítica, não é? Apontando aspectos negativos da governação e nomeando os respectivos responsáveis, assumindo determinado tipo de responsabilidade. Já ouvíamos num certo passado, por exemplo, o Isaac dos Anjos fazer o mesmo. Temos visto nos últimos tempos, de forma um bocado persistente, o antigo secretário-geral do Impalá, o Álvaro de Boa Vida Neto, também num exercício muito autocrítico, mas são exceções, pequenas exceções à regra, não é? Daí ser, eu diria, normal, na perspectiva como responsáveis do Impalá, os dirigentes, os mais velhos do Impalá agem, ter havido aquilo a que tu chamaste de partilha de responsabilidades, não é? Não deixa de ser mau o facto de aparentemente estar a ganhar alguma consciência de que as coisas não estão bem, não é? Porque o mais grave do que aquilo que ele disse seria se afirmasse que efetivamente as coisas estão bem no país. Isto seria de facto qualquer coisa, no mínimo esquizofrénica, embora também não seja qualquer coisa por aí extraordinária, porque nós temos ouvido muita gente do Impalá que tem uma narrativa mais ou menos nesse sentido, de que as coisas efetivamente, apesar de todos os factos, apesar de todas as provas que demonstram o contrário, que tenham de facto, ou pensam que o país de facto está nos carris, não é? Portanto, neste sentido não deixa de ser, de alguma maneira, eu diria, positivo, que tenha havido esta postura autocrítica, apesar desta tentativa de partilha de responsabilidades com a oposição, quando diz, nomeadamente, que a oposição se aproveita da situação. Bem, é evidente que o mais velho Roberto de Almeida, melhor do que eu, sabe, pela experiência e pelo tempo e pelo percurso que ele tem na política, sabe que existe uma oposição em Angola que tem, naturalmente, ambições para chegar ao poder. E é perfeitamente normal, razoável e compreensível que
esta oposição que quer chegar ao poder, em determinadas circunstâncias, faça também algum tipo de aproveitamento político perante fragilidades demonstradas pelo governo. Portanto, isso é perfeitamente normal no exercício do combate político. Agora, não sei se essa responsabilização será categorizada de que forma, a que nível, mas do ponto de vista do aproveitamento político, isto é perfeitamente normal. Uma das formas de a oposição capitalizar passa mesmo, e particularmente em circunstâncias como a nossa, porque é preciso não perdermos de vista que quando falamos da questão angolana, eu faço questão de reiterar, é muito específica, estamos a falar de um país que é governado há praticamente 50 anos pelo mesmo partido. Portanto, é normal que nestas circunstâncias a oposição, muitas vezes, também faça algum tipo de aproveitamento político perante estas situações de desgovernabilidade ou de desgovernação, melhor, que nós temos estado a assistir no país. Portanto, isso é perfeitamente normal, não há nada aliás, teria sido estranho se não o fizesse. Isto faz-se em Angola e até faz provavelmente muito menos, porque as circunstâncias também do controlo do poder das instituições talvez não permite que este exercício seja muito mais, seja feito de forma mais enfática por parte da oposição, que muitas vezes também é limitada nos seus próprios meios de atuação, mas isso também se faz em países com democracias altamente consolidadas. Nós acabamos de ver, por exemplo, há bocado, é evidente, num contexto de campanha eleitoral, o quão renhida foi a campanha nos Estados Unidos e o que é que cada um dos candidatos foi dizendo em relação ao outro, e mesmo até antes da campanha. Portanto, no contexto do combate político, o aproveitamento político não é nada condenável, é evidente, feito obviamente dentro também de alguns limites, de alguma razoabilidade, claro, em contextos democráticos. No nosso caso, eu penso que todo aproveitamento político, na perspectiva da oposição, que vá no sentido de desmoralizar, de fragilizar um adversário que governa há 50 anos praticamente, na perspectiva da oposição faz todo e mais algum sentido. Agora, responsabilizar a oposição por alguma, sei lá, por algum aproveitamento que esteja a fazer por conta da desgovernação, não sei até que ponto é que isto é importante, porque o que é facto, o que é real, é que nós temos uma desgovernação, nós temos um desgoverno. Porque se nós não tivéssemos uma desgovernação... Colocando de parte essa troca de acusações, perante este desgoverno que tu aqui referes, o povo precisa de facto que haja alguém, que haja oposição, sendo que é o povo que está a passar por essas dificuldades, precisa desse empurrão, ou o próprio povo já se apercebeu que há essa desgovernação e por isso mesmo a reclama? É preciso que haja, como reiteradas vezes os membros do MPLA apontam o dedo à oposição, a quem entenda-se a UNITA, não existindo a UNITA, o povo não sentiria essa desgovernação? É evidente que o povo sente, mas se nós quisermos ser rigorosos, naturalmente, os partidos na oposição podem ser sempre um instrumento que pode induzir também o povo a agir num determinado sentido. Isso é perfeitamente normal e não há nada de extraordinário nisso. Não há nada que seja, desde que, vamos lá dizer, num quadro democrático, uma realidade democrática, que não é propriamente a nossa, porque o tema sobre os instrumentos de que os opositores devem servir para o combate político, em realidades como a nossa, este tema é muito controverso, não é? Porque uma coisa é falarmos de uma realidade democrática, em que o jogo tem regras mais ou menos justas ou mais ou menos iguais para toda a gente que participa do processo. Outra coisa é falarmos de uma realidade como a nossa. Portanto, numa realidade como a nossa, os instrumentos de que a oposição se deve servir para o combate político podem ir um bocadinho mais além daquilo que é, digamos, razoável nos contextos democráticos. Pode ir um bocadinho mais além, não é? Portanto, a oposição pode, sim senhora, independentemente do conhecimento
e do sofrimento que o próprio povo sinta, e nesse sentido, concordo contigo, o povo não precisa de nenhum indutor que o leve a manifestar-se ou a perceber que realmente não está a ser desgovernado, mas independentemente desta consciência que o povo possa ter, os partidos na oposição, e mais uma vez no contexto do combate político, podem também servir, podem sempre dar um empurrão, não é? De modo a que, nomeadamente, por exemplo, a contestação seja mais audível, não é? Tenha mais espaço, seja mais densa, os protestos, as manifestações, portanto é perfeitamente normal no contexto angolano que a oposição assuma este papel. Não há nada de estranho, de anormal ou de imoral, ou seja lá o que for, não é? A oposição pode efetivamente assumir este papel. Aliás, já agora, se nós, sem querer antecipar-me, se nós fizermos uma extrapolação para aquilo que acontece em Moçambique, fica tudo mais ou menos explicado, não é? Portanto, a oposição pode, sim senhora, induzir a população perante causas que todos nós compreendemos que são causas comuns para o progresso, não é? E é aquilo que efetivamente não tem acontecido, porque a partir do momento em que se reconhece um desgoverno, reconhece-se tudo e mais alguma coisa, não é? Aquilo que é estrutural, aquilo que é importante. Quando nós falamos, por exemplo, sobre a questão da necessidade de criarmos instituições fortes, não é? Que fazem com que promovem um Estado o mais republicano possível, não é? Quando o governo não tem essas preocupações, quando o regime não tem essas preocupações, não é? Estas causas podem ser, naturalmente, defendidas, ou como no nosso caso, são defendidas pela oposição, são defendidas por uma maioria expressiva dos angolanos. É normal que haja aqui uma espécie de convergência de interesses, não é? De causas, e desta forma ser muito fácil estabelecer aqui ou fazer-se aqui o tal aproveitamento. Portanto, não vejo nada de especial, não vejo nada de imoral, nada de anormal. É perfeitamente aceitável que a oposição em Angola, quando oportuno, faça o aproveitamento político no sentido de desmobilizar um poder que está cristalizado nas condições em que tem estado cristalizado e que, aparentemente, mais grave do que isso, não quer arredar o pé em relação a questões fundamentais, né? Repara a discussão que tem havido relativamente, por exemplo, à composição da Comissão Nacional Eleitoral, a toda uma discussão que me parece um bocado estéril, quer quando se buscam os argumentos de natureza técnica, quer os argumentos mais políticos, só que nós esquecemos da questão de fundo, é que tudo isto tem vindo a ser construído numa lógica de manutenção de poder. Nós temos uma CNE como a temos hoje, porque ela foi pensada como um instrumento de preservação do poder. Portanto, a questão de fundo é esta, não é? A discussão sobre a discussão legalista sobre o MPLA ter sido razoável no passado, no sentido de ter cedido comissários nos termos da lei e agora não ter predisposição para ceder. Quer dizer, isto é uma conversa de muito mau gosto, não é? Não tem disposição para ceder porque percebe que a composição de que ele precisa no contexto do seu processo, ou do seu objetivo, ou da sua meta, ou da sua, seja lá o que for, de manutenção de poder, é preciso que um determinado número seja mantido. E estas instituições foram criadas assim. As próprias leis são criadas, as leis também já são criadas com base nesse pressuposto. As leis, quando são criadas, muitas vezes, e é aí onde começa, quando se fala de menu da fraude, muitas vezes a menu da fraude começa precisamente no processo legislativo, na forma como as leis são elaboradas, porque é da elaboração das leis que se formatam as instituições, não é? As instituições tomam, pelo menos em termos formais, tomam o desenho que é pré-estabelecido na legislação, não é? E esta legislação, quando é produzida, já é produzida num certo sentido, já com certo objetivo, já com certas, com missões muitas vezes propositadas. Para quê? Para permitir depois interpelações ou interpretações muito extrapoladas, como aquelas que nós temos estado a ver, por exemplo, no debate sobre a Constituição da Comissão Nacional Eleitoral, em que um partido que efetivamente
quase que dobrou, quase que dobrou, não, saiu dos 51 para os 90 deputados, não é? E não tem direito a mais um assento porque depois há uma interpretação completamente, cada um faz a sua maneira da lei, mas a questão central é que a lei foi feita de propósito para que ela seja sujeita a esse tipo de interpretações, que depois dão espaço a isso. Portanto, a questão de fundo é, as instituições não têm sido formatadas no sentido de serem instituições republicanas que defendem o interesse nacional, não é? E quando é assim, tudo o resto só são consequências, não é? O próprio desgoverno é uma consequência do tipo de instituições que foram criadas até hoje. É isso que os mais velhos do MPLA deviam entender, e é precisamente por isso que este momento político que o país está a viver, e que o MPLA nomeadamente vai viver, deveria ser uma oportunidade, pelo menos, para estas pessoas criarem um processo disruptivo, não é? Há um certo legado que tem de haver na preocupação, que tem de ser preocupação, nomeadamente dos mais velhos do MPLA, que será, no mínimo, deixarem um país nos carris efetivos da democratização. No mínimo, pelo menos isso. Não é? Pelo menos isso. Porque tudo o resto é consequência. Meio que já me ultrapassaste, mas vamos agora sim fazer um paralelismo com o que se vive em Moçambique e também diante da situação que vivemos em Angola, que não é muito diferente do que se vive em Moçambique. As queixas são as mesmas. Achas que Angola, o MPLA, pode ou está a tirar lições do que se está a passar em Moçambique? Bem, há uma coisa que é certa, pelo menos, né? Vamos falar daquilo que nós podemos olhar em termos de futuro, não é? E podemos olhar para aquilo que é o histórico que nós temos até hoje. Do que nós temos de histórico, podemos tirar a eleição de que o MPLA tem dificuldades muito sérias de aprender até com os seus próprios erros, não é? Quanto mais com os erros dos outros. Tem muita dificuldade a aprender com os seus próprios erros. Portanto, eu infelizmente gostaria de talvez ter um bocado mais de certeza, mas infelizmente não te consigo dizer se o MPLA está efetivamente a aprender alguma coisa. Não sei. É evidente que numa perspectiva estritamente lógica, normal, desejável, expectável, sei lá, deveria aprender alguma coisa. Não é? Mas eu não te posso assegurar, tendo em conta aquilo que é a forma de estar, que é a cultura, a forma de estar e a cultura política do MPLA, eu não sei se efetivamente está a aprender, o que seria desejável. Não é? Agora, se está a aprender, uma coisa é aprender, depois outra coisa é aplicar a aprendizagem, não é? Porque também há pessoas que efetivamente aprendem e depois têm muita dificuldade em aplicar os conhecimentos ou a aprendizagem que adquirem, não é? Portanto, se partirmos do princípio de que efetivamente está a aprender deste processo, está a tirar ilações deste processo e terá alguma vontade de concretizar as aprendizagens que estará a tirar do processo moçambicano, um dos primeiros sinais que o MPLA tinha de dar à sociedade passaria necessariamente pela democratização do processo eleitoral interno. Eu diria que esse seria o primeiro sinal mais poderoso que o MPLA poderia dar à sociedade de que efetivamente está a tirar aprendizagens da crise de Moçambique. Porquê? Porque um processo eleitoral democrático no MPLA até faria com que o candidato do MPLA que se apresentasse às eleições tivesse uma legitimidade diferenciada. Porque esta coisa da imposição dos candidatos, não é? É qualquer coisa que a partir da mina legitimidade. Ainda que se diga que não, os partidos têm as suas próprias formas de organização, são independentes, são autônomos, decidem os seus próprios processos, desde que no estrito respeito à lei, os partidos podem decidir a forma, por exemplo, como elegem os seus representantes, os seus dirigentes. Isso é verdade. Mas nós não podemos esquecer que nós temos o MPLA que escreve em todo lado que Angola é um país democrático. Ora, se nós temos o MPLA que escreve em todo lado, escreve na Constituição, escreve nos seus estatutos, escreve nos seus programas, escreve nos seus discursos que Angola é um Estado democrático, este partido
eu já não posso dizer que devia dar o exemplo, porque está completamente ultrapassado por tudo quanto é partido em Angola, por quase todos os partidos em Angola, particularmente aqueles que têm representação parlamentar, todos eles já tiveram eleições múltiplas, provavelmente com exceção com múltiplas candidaturas, com exceção do Partido Humanista, também por ser um partido relativamente novo, mas os partidos tradicionais e aqueles com mais tempo, todos esses partidos já passaram, já tiveram experiências de democratização interna e até com alguma consistência e até muito sólidas, não é? Portanto, nesse sentido, o MPLA teria dado um sinal muito forte da sociedade angolana de que de facto está a aprender, não é? Porque seria um comércio importante, não é? E o Congresso do MPLA é só em 2026, pelo menos o Congresso ordinário. Vamos ver o que é que poderá acontecer, porque até lá eu não estou a ver nada de significativo que o MPLA possa fazer que eventualmente nos convença ou nos dê a ideia de que efetivamente está a aprender com o processo moçambicano. Agora, eu posso ser eventualmente desmentido pelo futuro imediato. Podemos admitir aqui cenários hipotéticos. Imagina que há um congresso do MPLA que está a ser marcado, ou que está marcado, que está aprazado para dezembro. Imagina, por exemplo, que este congresso nos surpreenda pela positiva, não é? Porque a expectativa que há é que este congresso nos venha surpreender pela negativa, não é? E surpreender pela negativa como? Parece que é uma tentativa de arranjos nos instrumentos que regulam o partido, de modo a torná-lo menos democrático, aparentemente. Pelo menos essas são as suspeitas que se levantam, e essas suspeitas não se levantam só na sociedade, até dentro do próprio MPLA, de tal sorte que existem vozes conhecidas dentro do MPLA que têm estado a clamar que é importante que o próximo Congresso Eletivo atraga finalmente as múltiplas candidaturas. Portanto, resumindo, eu penso que, e reiterando, o sinal mais poderoso que o MPLA poderia passar à sociedade angolana antes das eleições, é preciso termos isso em conta, é, desde logo, fazer um congresso eletivo com múltiplas candidaturas. E como disse, porque um candidato que é eleito na competição com vários ganha uma legitimidade diferenciada. E o MPLA tem de marcar este passo. O processo de democratização do MPLA vai começar por aí. Pelo menos até toda essa evolução que conheceu até agora, não é? Falta marcar este passo para que o processo de democratização interna efetivamente aconteça. Eu muitas vezes ouço algumas não sei como chamar a isso, mas ouço coisas como, não, nem para lá também é democracia, não estão a ver aí na Jota, vários candidatos, quer dizer, isto é qualquer coisa que temos de ser muito urbanos para não qualificar isso, não é? Porque efetivamente a Jota não tem importância nenhuma, não é? No contexto daquilo que nós estamos a dizer, no contexto da democratização do MPLA, a Jota não tem importância nenhuma, não é? Portanto, não se pode falar em democracia. E por aí, repito, poderiam demonstrar-nos os primeiros sinais de que há alguma aprendizagem. Se não houver, e nós tivermos um processo em 2027 parecido ao de Moçambique, não nos surpreendamos depois, embora eu vá ouvindo muita gente que vai dizendo que Angola não é Moçambique, mas a verdade é que se nós tivermos um processo semelhante ao de Moçambique, não nos surpreenderemos que em 2027 devemos ter uma realidade também muito dura, muito difícil. Porque eu tenho muito... Acho que já falamos do MPLA, mas os angolanos no geral, estas manifestações que estão a acontecer em Moçambique podem criar um sentimento semelhante nos angolanos em geral, sendo que somos conhecidos por ser um povo pacífico e até já quem nos tenha chamado de um povo especial, não propriamente no sentido positivo da palavra. Bem, nós fomos um povo pacífico, mas ainda assim escorraçámos o Colombo, não é? E o que sabemos da história, pelo menos no contexto dos movimentos de libertação, não é? As primeiras guerras os primeiros ataques foram com katanas, não é?
no contexto dos movimentos de libertação, repito, não é? As primeiras confusões até começaram com katanas, não é? E o colono tinha armas, certo? Isto é para dizer o quê? Isto é para dizer que, por muito especiais que sejamos, não é? Se é verdade que o somos, mas por muito especiais que sejamos, a paciência tem mesmo limites, não é? A paciência tem mesmo limites. E aquilo que está a acontecer em Moçambique, de alguma maneira, já está a envergonhar os angolanos. Envergonha os angolanos, de alguma maneira, não é? Deixa-me aqui usar uma... Ou envergonha o líder Não, envergonha os angolanos de uma forma geral, porque é preciso percebermos o seguinte, não é? Eu sempre o disse, naturalmente as lideranças, e no contexto como o nosso, as lideranças têm muita importância, são muito importantes, são muitas vezes determinantes e são decisivas, não é? Por isso, aliás, eu há bocado dizia que mesmo num quadro em que toda a gente percebe que há dificuldades, não é? Porque as pessoas, quando passam a noite sem comer, não precisam que o líder da oposição lhes vá dizer, olha, vocês não comeram, vocês têm fome, portanto as pessoas sentem, não é? E eu dizia, por isso é que eu dizia há bocado que muitas vezes estas lideranças podem ser os instrumentos indutores para que de facto a população expresse o descontentamento por outras vias e de outra forma, mas excluindo essa parte da responsabilidade dos partidos e das lideranças na oposição, é importante que se perceba que esta luta pela democratização do país é uma luta que necessariamente é responsabilidade de todas aquelas pessoas que entendem que, na ausência de qualquer coisa melhor, aquilo que é o mais... o modelo que é o mais promissor, o regime que é o mais promissor é o regime democrático. E isto tem que ser uma responsabilidade de toda a gente. Eu compreendo, e sempre o disse, não é a primeira vez que eu digo aqui, naturalmente, quem aspira ao poder, quem tem instrumentos que lhe permitam aspirar ao poder, tem responsabilidades diferenciadas, mas esta luta pela democratização do país é uma luta que deve ser partilhada por todas as pessoas que entendem que a instauração de um regime democrático em Angola muito mais facilmente propicia o progresso do que aquilo que nós temos estado a assistir até agora. Não é? Por isso é que eu digo que aquilo que está a acontecer em Moçambique já nos envergonha. Aliás, deixa-me que eu diga aqui uma coisa meio a brincar, repetindo o que o Venâncio Mondlane disse, não é? Naquele seu jeito conhecido, né, disse que os moçambicanos agora são os americanos dos angolanos, né? Provavelmente, é uma resposta, obviamente, uma provocação, porque os angolanos tinham a vaidade de dizer que eram os americanos dos moçambicanos, não é? Agora a moeda agora, não é? Os papéis agora inverteram-se, os moçambicanos são os nossos americanos. É nesse sentido que eu digo que a vergonha deve ser generalizada. Nós já não podemos dizer, tu já não podes dizer que és americana da moçambicana, já não podes fazer essa afirmação, né? Até sob pena de apanhar nos chicotes. Se existido um Venâncio Mondlane, os moçambicanos teriam tido essa coragem por si só? Bem, aqui estamos a colocar daí eu perguntar se seriam os angolanos, ou no caso o presidente da UNITA, que na altura ficou com essa responsabilidade de apelar à população para reivindicar aquilo que achava que não tinha sido correto. Em Moçambique houve o Venâncio Mondlane, que esteve ali desde o princípio e induziu as pessoas e fez todo um trabalho. Esse trabalho também poderia ter sido feito por Adalberto Costa Júnior, no caso. É evidente que, e em certa medida, aquilo que eu já disse responde parcialmente à tua pergunta. Eu não ignoro a relevância das lideranças. Aliás, já me ouviste aqui dizer certas vezes, concordar com a tese de uma determinada literatura que pensa que, em última instância, a nossa própria sobrevivência enquanto espécie depende da qualidade das nossas lideranças. E quando eu digo das nossas lideranças, refiro-me num plano mais global. Portanto, o papel da liderança é absolutamente decisivo. E eu compreendo também que, naturalmente, esta experiência de Mondlane possa ser comparada àquilo que aconteceu em Angola em 2022, seja de certo modo constrangedora
para a UNITA e seja constrangedora, nomeadamente para o líder da UNITA, que é o líder da oposição, não é? Porque, naturalmente, não podemos ignorar os factos que, em 2022, sentiu-se por parte da população a predisposição de ir à rua e estava à espera de um comando, não é? Portanto, nós não podemos ignorar os factos. Agora, aquilo que eu digo é, em termos futuros, e mesmo até em termos passados, que é evidente aquilo que não se concretizou, mas em termos futuros, nós temos mesmo de compreender que a luta da transformação democrática em Angola é um processo que, tendo os partidos na oposição como, eventualmente, as instituições mais importantes, porque são aquelas que aspiram ao poder, é um processo da qual a sociedade não se pode alienar. E quando eu digo sociedade, refiro-me particularmente àquelas pessoas que entendem, repito, que a democracia é melhor do que um fingimento de democracia que nós temos hoje. Porque a base do nosso retrocesso, a questão fundamental do nosso retrocesso, dos cofres vazios, das comidas nos contentores e etc., a base fundamental disto está nesta falsa democracia que nós temos. Porque esta falta de democracia é que facilita a desgovernação, não é? Cria mecanismos ou propicia mecanismos, ou cria mecanismos que facilitam a desgovernação. Porque não há controle de rigorosamente nada, porque quem tem o poder absoluto, e quem tem o poder absoluto desgoverna, como é evidente. Repara a questão das autarquias. Nós não temos autarquias até hoje, porquê? Não é? Há uma discussão que se tem feito no plano legalista, há uma discussão hoje no plano político que entende que o MPLA não está interessado por causa da questão da partilha do poder, mas a questão da partilha do poder tem atrelada outra questão que é importante, que é a partilha de recursos, não é? Porque a realização das autarquias, por exemplo, pressupõe que os governadores que controlam os projetos que são implementados nos municípios percam este poder, deixem de ter essa capacidade ou este poder de controlar os projetos, por exemplo, que são... E eu, quando digo controlo, refiro-me ao controlo do ponto de vista da decisão, do ponto de vista da distribuição, não é? Quem é que faz o quê? Porque esta é a realidade que nós temos hoje, não é? Quem é que controla, quem é que decide sobre os projetos públicos que são realizados nos municípios? É o Governo Central e os governos provinciais. O Governo Central e os governos provinciais é que decidem, não é? Ora, a partir do momento em que nós tivermos autarquias, os projetos de responsabilização local serão mesmo da responsabilidade do autarca, não é? Serão mesmo da responsabilidade das instituições locais, não é? E isto vai ser também um problema para o partido que governa e para os seus dirigentes, não é? Do ponto de vista da distribuição e do controlo da renda. Este também é um problema que não tem, às vezes não é suficientemente aferido nesta resistência que o MPLA manifesta em concretizar as autarquias. Os governadores do MPLA não estão interessados nas autarquias porque perdem poder, não é? Porque perdem a possibilidade das mixas, não é? Porque gerir projetos, onde é que se vai buscar dinheiro? Quem gera orçamento, quem gera orçamento tem, naturalmente, mais facilidade para ir buscar dinheiro aqui e acolá, não é? As autarquias reduzem significativamente estes caminhos, estas margens que existem de descaminho de dinheiro público. Por conta ou através dos tais projetos da fachada, que muitas vezes se dizem que foram feitos, não foram feitos, ou com orçamentos malucos, custou isso, quando custou na verdade aquilo. Portanto, as autarquias também têm o potencial de reduzir significativamente esta margem que existe hoje, nomeadamente, e atenção, não falo só dos governos provinciais, não é? Nós temos conhecimento de prática de governação aí do MPLA. Muitas vezes, determinados projetos que são implementados em determinadas províncias, em determinados municípios, terem já donos, não é? A partir do centro. Muitas vezes os projetos vão com uma certa indicação. Aqueles são para serem executados pela empresa X, aquele outro é para ser executado pela empresa Z. Portanto, tudo isso pode ser posto em causa. Por isso eu dizia dias numa conversa informal
deves ter noticiado que o Prémio Nobel este ano foi dado a três economistas, dois dos quais escreveram aquela célebre obra Porque Falham as Nações. E eu dizia que se o James Robinson e o seu colega, o Daron Acemoglu, tivessem nascido em Angola, provavelmente tinham sido acusados de vandalismo, não é? Porque aquilo que eles defendem, em tese, no âmbito da grande discussão que existe na economia sobre a distribuição da renda, que eles defendem em tese é que as instituições democráticas tendem a ser muito mais fiáveis na construção de países prósperos e, naturalmente, na distribuição da renda, não é? Porque quando se fazem países prósperos, os países prósperos têm um potencial maior de distribuir a renda de forma, diria, mais proporcional, mais justa, não é? É tudo isso que tem sido adiado até agora. Por isso é que não há autarquias, por isso é que as CNEs são feitas como são feitas, por isso é que os tribunais são constituídos como são, por isso, quer dizer, tudo é feito na lógica de preservação de poder. Mas a experiência de Moçambique é dramática para o MPLA. É dramática para o MPLA, porque o MPLA, se não sabe, devia saber que não é só a oposição que está a ser embaraçada, e a oposição angolana, ao estar a ser embaraçada, entre aspas, como está a ser embaraçada pela oposição moçambicana, não é esperado que em 2027, repetindo-se as circunstâncias de 2024, haja da mesma forma. É muito difícil que isso venha acontecer. Por outro lado, a própria população também acaba por ter aqui uma aprendizagem diferenciada, não é? Que afinal, porque repara, olha, Venâncio Mondlane, para além de hoje, praticamente, é verdade que o seu papel de liderança é absolutamente fundamental, mas ele passa o termo, passa a expressão, manda umas bocas nas redes sociais e põe um comunicado nas redes sociais e toda a gente vai para a rua, não é? Ou seja, porque as pessoas sentem que de facto são agentes ativos e não propriamente agentes passivos no processo da transformação. E eu julgo, ou tenho quase a certeza que os angolanos estão a aprender com isso, não é? A ideia dos moçambicanos passarem a ser os nossos americanos é verdadeiramente embaraçosa para os angolanos. Eu não tenho a menor dúvida de que os angolanos, eu quando digo aqui os angolanos, refiro-me naturalmente à sociedade, também está a tirar aprendizagens desse processo que está a acontecer em Moçambique, e é nesse sentido que, de facto, esta experiência moçambicana é melindrosa e é dramática para o MPLA. Dramática, digo, no contexto daquilo que tem demonstrado até agora, que são as suas preocupações com a preservação do poder. Dramático nesse sentido. João Lourenço foi um dos poucos presidentes a felicitarem a Frelimo, também pela relação que têm os dois partidos, e mandou a mensagem segundo a qual a Frelimo pode contar com o MPLA para o que for necessário. Pelo que passaria esse apoio, essa ajuda? Devias perguntar ao presidente do MPLA. Devias perguntar ao secretário-geral do MPLA, ou ao vice-presidente do MPLA, ou ao porta-voz do MPLA, talvez, não é? Que aquele que se calhar tenha essa responsabilidade formal de falar com a mídia, não é? Acho que devíamos perguntar isso. Informalmente, porque Angola terá enviado um contingente para Moçambique, para ajudar a conter esta onda de manifestações. O mesmo foi dito sobre Ruanda. A diferença é que o Ruanda desmentiu e de Angola não tivemos qualquer desmentido. Esse apoio passaria por aí, por exemplo? Eventualmente. Aliás, aquele áudio que tu passaste é muito enfático nesse sentido. Ficou-se aí com a ideia. A mensagem, aquilo que se pode subtrair daí, é que o MPLA está disposto a tudo e mais alguma coisa para manter a Frelimo no poder. Não é? Tu disseste há bocado que o Ruanda desmentiu, naturalmente tinha de desmentir, não é? Mas há muitos relatos independentes que testemunham que efetivamente as forças ruandesas estarão a ajudar, ou estão a ajudar as forças não sei se são mesmo forças de ordem ou são da desordem moçambicana, a tentar travar todo esse movimento contestatário. Não é? E não nos esqueçamos que, ao contrário de Angola, o Ruanda já está em Moçambique. Os interesses de Ruanda ainda são muito mais, nesse aspecto, são muito mais
visíveis, são muito mais claros, o interesse que Kagame terá em manter Chapo no poder. No caso de Angola, realmente não temos nada oficial, tudo ainda está no campo dos rumores e Angola não fez um desmentido oficial. Não posso, obviamente, aqui também ter a validade sem nenhuma confirmação, de declarar que Angola o terá feito, que Angola o fez. Agora, não podemos excluir perante aquela mensagem que nós vimos de apoio do presidente Mpela, não é? Através do seu emissário, não podemos excluir aqui possibilidade nenhuma, não é? Porque a ideia que ficou aí clara é de que o Mpela está disponível a tudo e mais alguma coisa para garantir que efetivamente a Frelimo não caia. E está interessado nisso porquê? Precisamente por aquilo que eu dizia há bocado, porque a queda da Frelimo será dramática para o Mpela, verdadeiramente dramática, porque lá está, são os Estados 12 irmãos siameses, não é, que se vêm guiando mais ou menos com os mesmos termos. É verdade que existem aqui algumas diferenças assinaláveis, é importante também que se diga isso. Nós angolanos já percebemos que a sociedade civil moçambicana é muito mais vibrante, tem um nível de organização completamente diferenciado do que a nossa. Nós estamos alguns passos atrás, mesmo até a própria comunicação social, a capacidade de intervenção, a coragem que demonstra, comparado àquilo que é o nosso caso, nós também estamos passos atrás em relação a Moçambique, que essas diferenças, mas do ponto de vista do funcionamento do sistema e do regime político, a coisa é muito igual, não é? A coisa é muito igual. Portanto, é nesse sentido que a queda da Frelimo seria dramática para o Mpela, porque, pronto, o Mpela estaria mais ou menos convencido que se a Frelimo caísse, as probabilidades de esta experiência se replicar em Angola seriam muito grandes, não é? E depois é preciso termos isso também em conta. Tu referiste os apoios que o presidente da Frelimo, o presidente da Frelimo, como quem diz, o candidato da Frelimo, que não posso considerá-lo como presidente eleito, eu pelo menos não posso fazer isso, não é? O candidato da Frelimo recebeu de poucos países, recebeu de Angola, recebeu da China, aqui na região penso que o da África do Sul também, que será o mais importante, o da Tanzânia também felicitou, o do Zimbábue, portanto houve aí algum certo coro de felicitações, mas depois temos os patrões ocidentais que ainda mantêm fim-capé, não é? E estão a fazer exigências, vamos ver até onde também, porque pronto, infelizmente também com esta gente não se pode efetivamente contar, mas até agora aparentemente mostram uma posição, estão a fazer exigências, vamos ver até onde essas exigências vão. Agora, o reconhecimento de Angola, e particularmente Angola, era mais do que esperado, o reconhecimento mais enfático, não é? Com o envio de emissário, olha, nós estamos aqui, se for necessário pegamos as malas e vamos aqui lutar, portanto, para garantir que ninguém saia daqui. Portanto, isso era mais do que esperado, não poderia ser de forma diferente. Naturalmente, é uma pena porque, independentemente das relações e dos laços que existem entre o Mpela e a Frelimo, o Mpela até poderia começar por dar o exemplo por aí, não é? Um processo que não está fechado, que inclusivamente o Conselho Constitucional, portanto, está na mesa do processo constitucional, do Conselho Constitucional, que fez exigências da CNE para apresentar determinadas provas, quer dizer, e já temos aqui as pessoas a felicitar, quer dizer, pronto, mas também não podia ser diferente. Aquilo é a ferro a fogo, não é? O que interessa é que seja a Frelimo, não é? Portanto, não poderia ser diferente, que é uma pena. 18h19, caros ouvintes, internautas, este é o Dias Andados, já sabe que vamos ao ar todas as sextas-feiras depois das 17h30, podemos ser acompanhados nas nossas páginas do Facebook e do YouTube e também na frequência 96.1 FM. Vamos aos Estados Unidos, onde Donald Trump venceu as eleições. No que nos diz respeito, pode-se considerar uma derrota para João Lourenço? É uma derrota, ponto final. Pronto, uma resposta curta e grossa. E se quiseres fico por aqui, não, menos que...
Podes defender a tua tese. Não, é muito simples. Naturalmente, o presidente João Lourenço fez uma campanha de aproximação ao Joe Biden, que por extensão pressupunha que Kamala Harris herdasse, não é? Havia pelo menos essa expectativa do lado angolano, que caso Kamala Harris herdasse a presidência, teria de alguma maneira herdado também a agenda do presidente, ou pelo menos parte da agenda do presidente Joe Biden, não é? Nomeadamente aquela agenda que diz respeito a Angola. Ora, com a eleição de Donald Trump, nada disto, obviamente, fica garantido. O que é que não fica? Mas é preciso, se calhar aqui com algum cuidado, para nos fazermos perceber bem, é preciso distinguirmos aqui duas coisas que são essenciais, que já defendemos em certa altura. Nós, quando falamos daquela aproximação que nós vimos do presidente João Lourenço à administração Biden, do ponto de vista dos interesses, nós temos sempre que diferenciar aquilo que são os interesses do país e aquilo que são os interesses do presidente João Lourenço. Porque a abordagem à administração Biden tinha necessariamente essas duas componentes. Não é? Basta reparares que é qualquer coisa verdadeiramente extraordinária. Eu confesso a minha ignorância, que tenho de procurar ler um bocadinho mais para encontrar qualquer coisa parecida, mas eu sinto-me envergonhado quando o meu presidente, ou o presidente do meu país, de um Estado soberano, como é o nosso caso, no discurso sobre o Estado da Nação, dedica 1/5 ou 1/6 do seu discurso à visita de um presidente estrangeiro. Não interessa a importância que esse presidente tenha, não é? Mas usar-se o discurso sobre o Estado da Nação, para dizer às pessoas, bem, o senhor vem mesmo, atenção que vem, vamos recebê-lo, de braços abertos, tal como somos caracterizados com a nossa hospitalidade, vamos mesmo receber e que tal. Isto é no mínimo humilhante, na minha opinião. E atenção que o presidente João Lourenço fez também antes, numa reunião do Comitê Central do seu próprio partido, em que dedicou, sei lá, 1/4 do discurso a dizer que Joe Biden vinha mesmo, vinha. Ora, isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que a deslocação do presidente Joe Biden a Luanda era não necessariamente só no interesse das relações entre os dois países, mas porque também servia de um instrumento que poderia endossar os objetivos de curto prazo do presidente João Lourenço. E quando eu me refiro aos objetivos de curto prazo, refiro-me aos objetivos políticos da transição ou da manutenção. Okay? Porque a vinda do presidente Biden significaria um reforço, eventualmente, o presidente João Lourenço sentir-se-ia mais legitimado, porque Joe Biden traria um carimbo de qualidade, provavelmente João Lourenço sentir-se-ia mais reforçado, com mais empoderado para condicionar os demais, não é? Eventualmente para desembarcar até, porque não, nesta loucura como se tem estado aventado, de um possível jogo para um terceiro mandato. Portanto, do ponto de vista dos interesses pessoais do presidente João Lourenço, a viagem de Joe Biden tinha este significado. Ora, é evidente que tudo isso fica esvaziado, né, do ponto de vista dos interesses pessoais dele, a menos que Trump nos surpreenda e engula também a agenda de Joe Biden, o que é de todo improvável. Aliás, é preciso termos nota que todo esse trabalho de aproximação à administração norte-americana custou rios de dinheiro aos cofres públicos e Joe Biden decidiu vir só quando já estava à porta de saída, mesmo tendo esse trabalho de aproximação custado rios de dinheiro. Não é? Portanto, se Joe Biden, que era o tal parceiro que considerou Angola o país mais importante da África, decidiu visitar Angola quando praticamente já não era presidente, o que é que esperaremos de Joe Biden? Portanto, do ponto de vista dos interesses pessoais do presidente João Lourenço, naturalmente a vitória de Donald Trump é uma notícia má para o presidente João Lourenço. Talvez por isso também tenha reagido só, não sei, foram 24 ou 48 horas depois. Não é? Talvez também tenha reagido muito, terá ficado tempo a digerir, não é? A derrota, não é? Uma derrota coletiva para depois reagir, manifestando nomeadamente os votos de felicitações a Donald Trump. Agora, do ponto de vista do país,
eu não acredito que mude muita coisa. Pode dar-se o caso de Trump desacelerar determinados processos, mas eu não acredito que venha a acontecer propriamente uma descontinuação. Quando falamos, por exemplo, dos interesses das companhias americanas, nomeadamente no setor petrolífero, que são inquestionáveis, venha quem vier. Quando falamos do interesse mais recente, que é a questão do corredor do Lobito, parece-me que são interesses que transcendem, aqui falando especificamente da questão do corredor do Lobito, são interesses que transcendem os interesses das administrações. Aquilo são interesses transcendentais, digamos assim, para os norte-americanos. E nesse sentido, viesse Trump, viesse Kamala Harris, penso que a abordagem em relação aos interesses do corredor do Lobito não parece que possa mudar tanto. Mas esse interesse pode reforçar a relação entre, no caso, Trump e João Lourenço? Não acredito. Eu, francamente, eu não... a relação estritamente, eu diria, neste plano mais pessoal que tu queres colocar a questão, não acredito, francamente. Não acredito. É evidente que podemos ser surpreendidos porque a política é como é. Mas eu tenho muitas dúvidas que aquele tipo de aproximação que o João Lourenço conseguiu junto de Joe Biden venha a conseguir junto de Donald Trump. Ainda que se reforce nos lobbies? Ainda que se reforce nos lobbies. Porque, desde logo... Sueli, nós não podemos pensar que um gigante como os Estados Unidos da América só é acossado pelos lobbies angolanos. Não é? Naturalmente, um presidente norte-americano tem uma lista infindável, provavelmente fica 4 anos no poder e nem consegue receber toda a gente da lista. Não é? Portanto, não é só o lobby angolano, é muita gente, são muitas instituições, é muita gente a fazer lobby. E não me parece, não é, que o lobby angolano seja tão poderoso ao ponto de reajustar esta agenda que estava alinhada com o presidente Joe Biden e mantê-la ao mesmo nível com o presidente Donald Trump. Aliás, basta reparares que quando se começou depois da renúncia de Joe Biden, quando eu digo renúncia em relação à corrida ao segundo mandato, e depois de ter sido desconfirmada, depois de terem sido desconfirmadas as primeiras datas, não é? Ou a primeira data da vinda de Joe Biden, começou a circular uma narrativa paraoficial que dizia que Kamala Harris estaria em Angola em 2025. Ou seja, provavelmente esta malta estava convencida que, quer dizer, Kamala Harris ia mesmo ganhar e está tudo estável. Pronto, Joe Biden não ganha, mas Kamala Harris ganha e veio em 2025. Estavam a confiar na CNE de lá. Deviam estar a confiar na CNE de coisa, na CNE dos Estados Unidos, no senhor Manico dos Estados Unidos, né? Deviam estar a confiar nesta estrutura toda, não é? Portanto, não, porque já havia inclusivamente datas para a vinda de Kamala Harris, não é? Portanto, por isso é que não se pode desdizer que, do ponto de vista dos interesses pessoais do presidente João Lourenço, a derrota de Kamala Harris é uma má notícia, ok? Agora, do ponto de vista do país, e nomeadamente aqui essa preocupação que existe em relação ao corredor do Lobito, eu não acredito que esta agenda recue, não acredito, porque me parece uma agenda que é transcendental a qualquer administração. A vinda de Joe Biden ainda está marcada para dezembro. A esta altura, que sentido faz? Eu muito sinceramente, mas isso é uma questão mesmo da forma como eu leio e interpreto os factos, não é? O senhor embaixador dos Estados Unidos, não é? É evidente, não tendo provavelmente um contacto direto, não terá um contacto direto com o presidente Joe Biden, não é? Obviamente a comunicação é seguramente por via do Departamento de Estado. Acho que ele devia ter a preocupação, devia tomar a iniciativa de comunicar ao Departamento de Estado que esta visita é desaconselhável, que esta visita não faz sentido, já não faz sentido. Olha, se Kamala Harris tivesse sido eleita
estava aqui, no fundo, a desenhar-se uma espécie de uma relação de continuidade, como dizia aqui há bocado, e Kamala Harris provavelmente teria herdado parte da agenda de Joe Biden. Ora, não tendo sido eleita, Joe Biden vem cá fazer o quê? Não é? Vir cá, porque Donald Trump, nos Estados Unidos, os presidentes são investidos no dia 1 de janeiro, não é? Aquilo é mesmo no dia 1, para não haver dúvidas, aqui é mesmo dia 1, é dia 1, não é? Dia 1 assume o poder. Portanto, ele vem cá em dezembro, 3 semanas antes, para o outro tomar posse 3 semanas depois, ou ser investido 3 semanas depois. Virá fazer o quê? Assinar o quê? Não julgo francamente que não, até porque tudo que ele assinar, Joe Biden provavelmente... Um antigo presidente norte-americano no país, que também nunca houve, não tem valor... Mas isso é assim, isso só seria a vaidade e pouco mais, não é? Sei lá, ficarmos também um bocado... integrarmos a lista dos países do mundo que alguma vez foram visitados por um presidente dos Estados Unidos. Agora, eu não sei se isso mata a fome, se isto nos torna mais ou menos feios, ou mais bonitos, ou mais ricos, ou menos ricos, ou mais pobres, ou menos, não sei. Francamente, acho que não. Não faz rigorosamente diferença nenhuma, porque Joe Biden, deixando de ser presidente dos Estados Unidos, deixa de ter qualquer capacidade de influenciar, até porque temos que perceber, o Trump é um anti-Biden. É? E uma das coisas que provavelmente quererá fazer, mal tomar a cadeira, mal se sentar na sala oval, uma das coisas que ou no seu gabinete, uma das coisas que querá fazer seguramente é rasgar metade dos papéis que Joe Biden deixará aí na mesa, não é? Tal como fez, estás lembrada, no primeiro mandato foi logo assim. Joe Biden, o Trump chegou ao poder, no primeiro dia pegou a caneta, começou logo a tirar decretos, outros passos, seja lá o que for, que pronto, punham já em causa tudo o resto que o outro tinha deixado, não é? Portanto, há de ser mais ou menos a mesma coisa, porque Trump tem uma agenda completamente diferente, não é? Por isso é que esta visita de Joe Biden, eu até acho que seria de certo modo constrangedora, não é? Porque quando há um presidente novo, até de um partido novo, e que tem uma agenda seguramente diferente, esta visita seria estranha, não é? Seria estranha, eu diria. Aliás, eu até, por uma questão de, sei lá, uma questão de prudência e até provavelmente do politicamente correto, salvo para algumas situações extremamente excepcionais, Joe Biden já não devia sair dos Estados Unidos após a eleição de Donald Trump. Salvo, repito, por situações absolutamente excepcionais e de compromissos de vida ou morte, de compromissos muito importantes, mas Joe Biden já não devia sair. Nós estamos em novembro, portanto ele tem pouco mais um mês e mais alguns dias para continuar no poder, quer vir cá em dezembro, quer dizer, não faz sentido. Eu penso que esta visita deixa de fazer sentido. Mesmo até, repara, e sobretudo na perspectiva dos interesses pessoais do presidente João Lourenço. Aliás, isso até é capaz de enfurecer Trump, não é? Eu acho que o presidente João Lourenço devia ser das pessoas interessadas hoje em não querer receber Joe Biden, não é? Porque isso até podia ser um insulto. O Donald Trump poderia receber isso como um insulto, não é? Mas eu agora esse senhor o que é que vai fazer aí? Eu daqui a 3 semanas sou investido, o que é que esse senhor vai fazer? O que é que esse senhor vai aí assinar? Não é? Então que me aguardem. Eu acho que o raciocínio devia ser esse. Acho que o presidente João Lourenço, neste momento, devia ser a pessoa mais interessada em não querer ter Joe Biden em Angola, sob pena ter de enfurecer Trump, e Trump é mesmo uma pessoa que fica, é mesmo um presidente que facilmente fica enfurecido, e ele não faz questão de dissimular isso. Não é? Acho que o recado vai chegar. Vamos avançar para outro tema. O pré-candidato à presidência do MPLA, António Venâncio, apresentou no seu partido uma queixa para tentar travar o Congresso Extraordinário que está aprazado para dezembro. Esta reclamação, esta queixa tem pernas para andar, ou António Venâncio vai continuar a não ser tido nem achado? Como eu não sei responder esta pergunta, não sei como responder esta pergunta, mas vou tentar. Eu não acredito que esta reclamação de António Venâncio venha a ter colhimento.
Não é? Não acredito, francamente não acredito. Há aqui uma tentativa de se condicionar a realização do Congresso. Mas pelo menos os argumentos apresentados fazem sentido. Não, mas repare, a questão não é para lá. Não importa que os argumentos façam ou não façam sentido. Isso nunca é importante. Não é? O que é importante é a palavra do chefe da vez. Enquanto este chefe da vez tiver o controlo do partido, tiver a capacidade de tomar decisões relevantes, tiver... e eu digo enquanto por uma razão muito simples, porque nós já vivemos uma situação, a tal situação da bicefalia, em que o presidente do partido deixou de ter poder, aquele presidente transitório. Houve uma fase transitória em que José Eduardo dos Santos deixou de ter poder. Pode também ocorrer que, à medida que nos formos aproximando do Congresso Letivo, eventualmente, o presidente João Lourenço também, eventualmente, repito, pode ocorrer que ele também vá perdendo cada vez mais capacidade de controle do partido. E nós temos alguns sinais que sugerem isto, porque na história do MPLA, as pessoas que alguma vez quiseram aspirar ao poder não se pronunciaram como pré-candidatos em contexto de congresso. Vai haver um congresso e eu sou pré-candidato. Isso não existe. Não é? Nós temos a história do presidente João Lourenço, que disse em 2001 que queria ser presidente, porque José Eduardo dos Santos não havia de faltar com a sua palavra, mas aquilo foi uma realidade e um contexto diferente. O que eu estou a dizer é, havendo um congresso marcado para uma determinada data, não há pré-candidatos que se anunciam desta forma. Aliás, não há pré-candidatos sequer, se nós quisermos ser rigorosos. Não é? Portanto, enquanto o presidente do partido controla o processo, não é importante se o argumento do outro faz ou não faz sentido. O que é importante é aquilo que importa ao presidente do partido. É aquilo que o presidente do partido entende como sendo certo, é aquilo que o presidente do partido entende como sendo o presidente e a sua cúpula, como é evidente, porque ele, obviamente, também não estará propriamente sozinho. Tem a sua cúpula, seja dentro do partido, seja dentro da presidência, que provavelmente o estará a apoiar neste processo, não é? Portanto, o que faz sentido, repito, o que prevalece é aquilo que quem manda, de facto, entende que deve ser. Portanto, se os argumentos fazem ou não fazem sentido, isto é absolutamente relevante, sobretudo... Suponhamos que esta reclamação tivesse sido apresentada por um dos outros supostos pré-candidatos. Teria maior relevância ou não? Repito, neste momento em que o presidente do partido tem a batuta, tem o controle, apesar dessas manifestações a que eu me referi há bocado, não é? Que sinalizam, se calhar, perda de alguma influência, porque quando tu tens pré-candidatos fortes do partido, personalidades fortes do partido, a posicionarem-se como pré-candidatas, naturalmente isto subtrai de alguma maneira algum poder ao líder da vez, como é evidente. Ou seja, isso significa que ele não controla necessariamente tudo e todos. Porque se há alguns que dizem, bem, eu agora vou fazer o meu caminho, é porque ele já não controla estes. Não é? E nesse sentido há uma relativa perda de influência. Mas ainda assim, o MPLA está sob o controle do presidente João Lourenço neste momento. Portanto, todos os processos que forem decididos para já, a menos que aconteça de facto o que é pouco crível, não é? Porque nós já estamos a ouvir, por exemplo, os mais velhos do MPLA são os que estão a dizer que há desgoverno, mas a culpa também é da oposição, não é? Portanto, então não é esperado, não sei, a menos que nos surpreendam com qualquer coisa disruptiva, não é? Mas enquanto o presidente João Lourenço tiver a batuta, estas reclamações não vão ter acolhimento. É muito mais até, eu não diria que é muito mais fácil, mas poderia considerar-se um cenário de maior disputa ou de uma crise mais significativa numa situação pós-eleitoral, pós-Congresso, não é? Em que o Congresso viola uma série de regras
e depois há um processo junto do Tribunal Constitucional. Portanto, embora seja uma estrutura do regime, mas não deixa de ser uma estrutura diferente, não é? Aí poderíamos eventualmente discutir de forma diferente. Agora, dentro dos órgãos de reclamação... de ir até ao Tribunal Constitucional. Sim, mas isso já é outra esfera de combate. Agora, dentro da... Eu não estou a dizer que no Tribunal Constitucional vai ter uma solução diferente, mas é a escala que muda, é a escala que diferencia. Uma coisa é discutir dentro dos órgãos, não é? Do partido, outra coisa é pegar no papel e levá-lo ao Tribunal Constitucional. Ainda que seja um tribunal controlado pelo regime, mas a discussão diferencia-se em termos de escala, não é? E aí as expectativas podem ser medidas de forma diferente, como é evidente, não é? Até porque, em relação a matérias neste caso específico, não se pode falar propriamente de uma impugnação, uma queixa que foi apresentada dentro dos órgãos do partido, mas não nos podemos esquecer que, em relação a congressos realizados com violações de normas estatutárias e etc., há precedentes muito recentes, não é? De congressos que foram anulados, nomeadamente o Congresso da UNITA. O Congresso foi de 2019 da UNITA foi anulado porque o Tribunal entendeu que houve violações das normas estatutárias do partido, porque determinados órgãos assumiram competências que não deviam ter. Portanto, neste sentido, existe jurisprudência, temos pretexto. É evidente que se há um conflito, ou um contencioso, há uma impugnação do Congresso com argumentos muito parecidos àqueles que nós tivemos, por exemplo, no caso do Congresso da UNITA, vai ficar muito difícil para o Tribunal Constitucional, embora não o possa fazer, vai ficar muito difícil dizer, não, aqui vocês, os queixosos, não têm razão. Perante duas situações muito parecidas, vai ficar muito difícil ao Tribunal dizer, olha, vocês aqui não têm razão. Mas pronto, isso tudo também vamos ver. Tá? Vamos ver o que é que o Congresso isso foi em 2026, mas estas reclamações que estão a acontecer antes do Congresso, não sei se efetivamente têm pernas para andar, sobretudo dentro dos órgãos do partido. Tenho muitas dúvidas que isso aconteça. Muito bem, vamos olhar para o último tema. Manuel Homem tomou posse esta semana como Ministro do Interior e foi-lhe recomendado que não tenha medo da farda, porque a farda não faz mal a ninguém. Em outras palavras, o que é que isso pode significar? Bem, eu penso que aqui esta mensagem é muito simples, a mensagem do Presidente. O Manuel Homem não é militar, não é? Não é comissário, não é general, vai comandar um ministério cheio de generais, cheio de comissários, essencialmente comissários, não é? Uma parte importante da elite castrense do país, portanto, vai ser, de certa forma, liderada pelo Sr. Ministro. E, nesse sentido, o Presidente diz, olha, não tenhas receio dos generais que estarão, ou dos comissários que estarão contigo. E até de generais, porque quando há processos, nomeadamente processos de crime, que começam com investigações a nível do Serviço de Investigação Criminal, não podemos, não podemos ignorar que, de alguma maneira, esses processos acabam por ser calcionados pela entidade que controla essas instituições, não é? De alguma maneira. É evidente que nós sabemos que há aí algumas diferenças, há pessoas cujos processos começam em instâncias diferentes, não é? Mas a mensagem, no fundo, é esta. Quer dizer, tu tens aí o SIC contigo, tens o SME contigo, portanto, de certo modo também a Polícia Nacional, porque apesar de a Polícia Nacional ser ser um órgão, digamos assim, republicano, ser uma instituição republicana liderada por um comandante-geral, a verdade é que a prática em Angola mostra que efetivamente há uma certa relação vamos lá dizer, de uma relação hierárquica muito forte entre o comandante-geral e o Ministro do Interior, de tal sorte
que nós ouvimos nas declarações do ex-comandante Paulo de Almeida, numa das entrevistas que ele deu a um órgão de comunicação social, em que deixou claro, efetivamente, as desinteligências que teria como ministro e que terão precipitado, de alguma forma, o seu afastamento do comando geral. Portanto, neste sentido, também, infelizmente, a Polícia Nacional. Portanto, é uma série, como disse, um segmento importante do setor da defesa, do setor da segurança, que estarão sob responsabilidade de Manuel Homem, e nesse sentido o Presidente diz, olha, não tenha medo dos homens que usam farda. Portanto, é só isto. Não tenha medo dos comissários, não tenha medo, faça o seu trabalho e não tenha medo de quem quer que seja, porque qualquer coisa estou aqui. Não é? Basicamente é essa mensagem que Manuel Homem passa. Agora, eu acho que isto é trivial, não parece que isso seja muito, muito importante. O que é importante aqui é percebermos até que ponto, qual é o significado desta exoneração de Manuel Homem e a sua nomeação para Ministro do Interior. Eu acho que isso é o mais importante. Ora, o que é que isso significa? Para mim, até que me seja provado o contrário, significa pouco ou quase nada. Desde logo porque, por um lado, está aqui reforçado um dos programas de governação do Presidente João Lourenço. Porque é preciso que se diga isso, não é? A exoneração e a nomeação, ou exonerar e nomear, nos dois mandatos do Presidente João Lourenço, é qualquer coisa que se confunde com um programa de governo. É um programa de governo. Exonerar e nomear pessoas é um programa de governo do Presidente João Lourenço. Por isso é que, em 7 anos, teve 5 ou 6 governadores na província de Luanda. Isto é quase um programa, isso é um programa de governação. Isto muda alguma coisa no funcionamento das instituições? Não muda nada. Não é? O Manuel Homem, Luís Nunes foi para Luanda. Vamos a Benguela, não encontramos Califórnia nenhuma. É? Se formos a Willa, também não encontramos, não sei, nenhum Silicon Valley ou uma coisa assim qualquer, não é? Portanto, não muda nada, isso, quer dizer, não muda nada do ponto de vista do funcionamento das instituições, ou do ponto de vista do funcionamento do sistema, não muda nada. A ida de Manuel Homem para o Ministério do Interior, o Presidente está a querer dizer-nos que a exoneração de Laborinho e dos seus colaboradores que estavam, nomeadamente no SME e no SIC, não é? A mensagem que o Presidente nos está a passar é que estes senhores são responsáveis por alguma coisa. Num contexto em que o Presidente da República, o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar, o Governador do Zaire denunciaram práticas criminosas de contrabando de combustível e etc. Ora, vêm as denúncias, o Presidente diz, há generais envolvidos e comissários e etc. O Ministro de Estado diz, há comissários generais. Pouco depois, estas pessoas estão afastadas. Qual é a leitura óbvia? Se o Presidente veio denunciar que há contrabando de combustível e há pessoas dessa dimensão envolvidas, então estes senhores que foram exonerados terão algum tipo de responsabilidade. A pergunta que se coloca é, se estas pessoas terão algum tipo de responsabilidade, a punição é a exoneração? Se estas pessoas têm algum tipo de responsabilidade. Não percebo. Primeiro precisam de ser exonerados. Eu fiz uma pergunta. Por isso é que nós vamos ver, o que é que vem a seguir. Não é? Então, o ministro Manuel quer dizer que o Presidente da República achou que o Manuel Homem é o homem certo para caçar estes homens? Não, acho que não. Eu acho que o Presidente sentiu-se, de certa forma, encurralado, não é? Tinha que fazer mudanças, foi-lhe indicado o homem, a sua equipa indicou-lhe o homem que poderia substituir o general Laborinho e o Presidente nomeou. Agora, que é o homem indicado para isto e para aquilo, eu não acredito nisso.
porque o presidente João Lourenço foi a pessoa que disse que ninguém era suficientemente desgraçado para não ser protegido e que ninguém era suficientemente demasiado poderoso para não ser punido. Ora, ao longo destes seus 2 mandatos, os angolanos ficaram cansados de ouvir tudo e mais alguma coisa sobre muitos dos seus auxiliares, sobre tudo e mais alguma coisa. E aquilo que os angolanos não viram é gente poderosa a ser punida, de facto. Os angolanos não viram isso. Portanto, quando eu ouço o ministro Manuel Homem dizer, bem, vamos aqui combater de forma implacável, seja quem for, eu naturalmente rio-me, mas com expectativa, não é? Porque o chefe disse que faria e o chefe não fez. E o chefe está praticamente a terminar o seu mandato, o seu segundo mandato. Portanto, se o chefe não fez, eu não acredito que seja o ministro Manuel Homem que terá poder para fazer aquilo que o chefe dele não fez. Portanto, nesse sentido, eu penso que essa substituição é uma substituição meramente utilitária, perante circunstâncias que se tornaram eventualmente incontornáveis para o presidente, era preciso pôr alguém, porque se não fosse Manuel Homem, o presidente poderia ter posto uma outra pessoa qualquer que faria exatamente o mesmo discurso. A quem ele diria exatamente a mesma coisa e que provavelmente faria exatamente o mesmo discurso. Dito isto, é melhor esperarmos para ver.